da imagem que os caras querem transmitir da gente, minha, sua, do Reinaldo, etc, etc. Dizer que nós somos Rottweilers, que nós somos ferozes, e em seguida eles começam a dizer que é preciso nos matar. Né? Isso são pessoas muito delicadas. Isso é de se esperar, porque, você veja, a diferença entre uma pessoa normal e um histérico é o seguinte: o histérico, ele tem as suas emoções graduadas de acordo com a realidade do que está acontecendo. Por exemplo, o medo. O medo que nós sentimos é proporcional ao perigo. Você não vai ter medo do gatinho como você tem de um tigre. Mas do histérico é o contrário. Ele gradua o tamanho do perigo pelo medo que ele sente. Então, se ele sente medo de alguém, naturalmente esse alguém assume para ele as proporções do inimigo feroz, de um dragão que vai comê-lo, vai torrá-lo. Né? E todos eles são assim. Isso é a prova do que eu estou dizendo. Essa massa de militantes de PT, PCdoB, PSOL, etc., são todos histéricos, no sentido mais clínico e estrito da coisa. São pessoas que não estão capacitadas para gerenciar um posto de gasolina. É por isso que, quando pegam a administração na mão, só fazem cagada, meu Deus do céu. Eles não têm capacidade para lidar com a realidade objetiva. Eles têm capacidade para fazer o que estão fazendo, que é fazer barulho e juntar a multidão para instilar em todos o medo. Olha, vem aí o Lobão, ele vai foder com a gente, nós temos que fazer alguma coisa. É assim o tempo todo. Olha, eu já estive no meio dessa turma e eu sei que é exatamente assim. Né? O terror que esse pessoal sente de qualquer coisa é um negócio muito impressionante. Você vê que até hoje a imagem que eles transmitem, por exemplo, da ditadura militar, é monstruosamente inflada. Só que, no tempo em que eu estava na esquerda, eu sentia a mesma coisa. Eu me sentia ameaçado 24 horas por dia. Entendeu? Quando um dia... Né, acho que esse é o seu principal pavor, Olavo. O fato, eu nunca fui tão de esquerda como você. Inclusive, eu quero que você me responda uma coisa que um aluno seu me falou, não sei se isso é verdade, que você chegou a participar de sequestro de alguma pessoa, é isso? Não, que nada. Não, Da esquerda, antes de começar a luta armada. Eu vi o comecinho daquilo, para o começo das discussões, que foi dentro do Partido Comunista, surgiu uma dissidência, entre aspas, na verdade tudo combinado, liderada pelo Carlos Marighella, contra o velho PC, que era a turma do Luiz Carlos Prestes. Tinha essa briga interna, né? A turma do Prestes queria seguir a estratégia gramsciana e os outros queriam partir para o pau. Mas, na verdade, é tudo combinado. Né? O pessoal do antigo PCB sabia que o pessoal da guerrilha ia se ferrar, então usaram eles como boi de piranha. Nós tocamos a guerrilha na frente, para o governo se ocupar da guerrilha, enquanto isso nós vamos ocupando mídia, escolas, todos os órgãos de opinião pública. Foi exatamente o que eles fizeram e deu certíssimo. Né? O governo assustado. Você vê, a histeria não é só na esquerda, não. Os nossos militares reagiram de maneira puramente histérica. Ficaram assustados demais com uma guerrilha que tinha o quê? 300 idiotas lá, que estão lá para morrer. O governo fez como se aquilo fosse as Farc, com um exército de 30 mil pessoas. E concentrou todo o seu esforço em combater aqui. Ficou tão desesperado para combater a guerrilha que começou a negociar com a esquerda pacífica, com a Ação Popular e com o PCB, oferecendo vantagens, dando dinheiro, abrindo cargos. Eles abriam todos os cargos, CNPq, CAPES, tudo para o pessoal da Ação Popular, na ideia louca de tentar seduzir a esquerda para jogá-la contra a esquerda armada. Quer dizer que é uma coisa que não se justifica nem na Colômbia, onde as Farc tem 30 mil homens armados, nem lá se justifica. Agora, para o governo chegar a fazer isso contra uma guerrilha de 300 caras, é porque eles estavam apavorados. Eles reagiram histericamente também. Você está entendendo?